A maioria das pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente do subtipo hipermóvel, recebem o diagnóstico já na fase adulta, mas em alguns casos as consequências elas são tão visíveis, tão notáveis, que esse diagnóstico é recebido ainda na infância ou ali no começo da adolescência. Isso acontece principalmente naqueles subtipos que têm as características bem clássicas de Ehlers-Danlos, como, por exemplo, a pele muito elástica, uma hipermobilidade bem acentuada, ou quando tem quadros mais severos mesmo, como ruptura de órgãos, de artérias, ou AVC, por conta de um subtipo mais grave, como é o vascular, por exemplo. Mas a gente vai falar aqui do subtipo hipermóvel, porque é a maior parte dos casos e também é aquele subtipo que deixa aí os pais mais perdidos em relação ao diagnóstico, como chegar até o diagnóstico. Também de entender o que acontece com o filho, os sintomas que ele relata. Afinal de contas, a maior parte desses sintomas não são visíveis. Então a gente vai abordar aqui 3 pontos que são fundamentais se você é pai ou mãe e está desconfiado que o seu filho tenha síndrome de Ehlers-Danlos. A primeira coisa é não ignorar sinais de que existe alguma coisa errada. Infelizmente, essa é uma postura que muitos pais têm e que é muito prejudicial porque coloca o filho numa posição de descrédito, a ponto de, às vezes, esse filho nem querer mais falar sobre isso com os pais, esconder alguns sintomas, esconder coisas importantes que acontecem, sentir vergonha, começa a se questionar se está mesmo inventando coisas e acaba sofrendo calado. O que é péssimo para o relacionamento de pais e filhos que deveria aí ser de confiança e de segurança. Se o seu filho for uma criança, ficar atento em sinais como recusa de atividades físicas na escola, brincar com os coleguinhas na hora do recreio, de correr, de pular, dores persistentes, principalmente articulares, falta de energia, aquela criança que ela não consegue comer muito, porque ela passa mal com frequência, ela tem muitos sintomas gastrointestinais, passa mal com vários alimentos, passa mal se ela comer um pouquinho a mais, sente tontura com muita frequência, já teve episódios de desmaio ou quase desmaio, que pode chamar atenção para desautonomia, fraqueza muscular. Tá toda hora doente, então é aquela criança que é tida como a criança que tem uma saúde muito frágil, que adoece com muita facilidade, que não tem o mesmo vigor de outras crianças da mesma idade, é super flexível. Tudo isso pode indicar que tem alguma coisa errada. Se o seu filho era assim na infância e isso só foi piorando ao longo do tempo, a ponto dele chegar aí na idade de adulto jovem, com mais sintomas ou com um agravo daqueles sintomas que ele já sentia, e agora, por vezes, esses sintomas são incapacitantes mesmo, como uma fadiga muito intensa que limita vários movimentos, várias atitudes, várias ações dele na sua rotina, no trabalho, na vida social. Uma fraqueza que chega a paralisar mesmo, dele não conseguir, às vezes, fazer movimentos muito simples do dia a dia. Não consegue fazer coisas básicas porque a musculatura não suporta, não dá conta. Dores limitantes, desmaios ainda mais frequentes, desmaios ou quase desmaio. Passa mal com taquicardia, com pressão baixa, não consegue suportar o calor, consegue ficar muito tempo em pé, ou quase nada mesmo. A alimentação é super complicada, tem reações a diversos alimentos. A digestão é muito lenta, tem problemas com constipação, por exemplo, a ponto de esses sintomas realmente limitarem a alimentação dele. Tudo isso não é normal. A gente se sentir mal de vez em quando, relatar um ou outro sintoma, tudo bem, é a vida. Agora, ter isso como uma rotina que vem há tantos anos, ou que se apresenta realmente desde criança, isso não é normal. E aí não faz nenhum sentido aqueles comentários do tipo, nossa, mas isso é preguiça, é porque ele tem falta de vontade, é para chamar atenção, quer ficar doente. Porque quando você é uma criança, tudo que você não quer é adoecer, você não quer parar, você tem muita energia e você quer gastar aquela energia. É até uma tristeza quando a mãe chama, quando a gente para de brincar com os amiguinhos. Aquilo ali é ruim, porque se depender da criança, ela tem energia para ficar gastando ali um dia inteiro. Quer comer sem limites, quer se aventurar porque ainda não tem muita noção de perigo, quer desbravar o mundo, ela não quer ficar se sentindo doente. Aliás, quem quer, né? E quando você é um jovem adulto, você tem pressa de viver, Você quer se sentir útil, você quer realizar os seus planos, alcançar os seus objetivos, ter uma independência financeira, ter autonomia. Você não quer estar numa cama se sentindo mal, se sentindo doente, com as pessoas todas à sua volta te julgando, dizendo que você está passando por preguiça ou qualquer coisa do tipo, sentindo uma fraqueza que você, tamanha assim, você nem consegue expressar aquilo em palavras, você não consegue explicar como é essa fraqueza, e aí todo mundo ali dizendo que você é um fraco por conta disso. Ninguém quer isso, isso é horrível para todo mundo. Por isso que esses comentários, esse pensamento, essa linha de raciocínio, ela não faz sentido algum. Sinais e sintomas, eles merecem atenção e devem ser investigados. Como dizem por aí, algo de errado não está certo. O segundo ponto é genética.
Se você vê o seu filho relatando sintomas que te lembram muito algum parente, algum familiar, parece assim que eles falam a mesma língua, eles relatam absolutamente as mesmas coisas, ou então são coisas muito parecidas que te fazem lembrar desse parente, ou até mais de um familiar, ligue uma anteninha. E não necessariamente esse familiar precisa ter um diagnóstico, é porque eles falam exatamente, relatam exatamente sintomas muito semelhantes, que pode chamar atenção para uma mesma condição. Inclusive até se era um avô, uma avó que já é falecido, mas que você sabe, você presenciou, ou você tem relatos de que essa pessoa sentia também aquilo, trilhou esse mesmo caminho com a doença. A síndrome de Ehlers-Danlos, ela é uma doença hereditária do tecido conjuntivo, então ela é uma doença genética. E se você olhar bem, você vai enxergar muito provavelmente, nem sempre, mas provavelmente, outras pessoas ou uma outra pessoa na sua família aí próxima que também tinha. E relata uma história muito parecida. Lembrando que nem todos precisam ter os sintomas na mesma intensidade. Os indivíduos eles podem ser mais ou menos afetados. E o terceiro ponto é, saiba que a jornada até o diagnóstico não será fácil. E é também por isso que é tão importante você validar o que o seu filho relata, o que ele sente. Porque muita gente de fora, inclusive os profissionais de saúde, não vão entender, às vezes não vão acreditar, validar isso de primeira. Essas pessoas estão fora da vida dele. Essas pessoas não sabem o que ele viveu, o que ele passou, o que vocês passaram. Então, às vezes vai acontecer de você chegar na cadeira lá do consultório, o médico olhar para você e, tipo, não, isso é emocional, eu procurei aqui exames e tal, não tem explicação, deve ser tudo psicológico. Talvez vá até te dizer que é frescura. E ouvir isso do médico ou de um outro profissional de saúde, de outra pessoa, vai ser muito desagradável. Só que ouvir isso de quem passou os perrengues com você, de quem conhece a sua história, é muito pior. Por isso que quando a gente escuta isso de fora, mas em casa a gente tem o crédito, né, a validação dos nossos sintomas, quando alguma pessoa olha para você e diz, não, eu sei que tem alguma coisa errada, você não está inventando tudo isso, pesa muito. Quando a gente chega numa consulta de investigação, o médico está conhecendo a gente ali pela primeira vez. Ele não sabe de nada da nossa trajetória, o que a gente teve lá quando era criança, qual o nível, né, a intensidade dos nossos sintomas e a que ponto isso traz prejuízo no nosso dia a dia. Então, às vezes, o médico ele não dá muito peso. Ele não topa investigar. Ele quer uma coisa ali, papo sabe? Que tipo, chega para ele com sintomas muito comuns, do que ele costuma ver muito, e aí ele vai fazer o diagnóstico, pede aqueles exames bem padrões. Mas quando é algo que ele não conhece, ou que está chegando para ele, que ele não consegue fazer uma associação, às vezes ele não vai dar crédito para aquilo ali, ele vai deixar passar batido, tipo, é ansiedade, às vezes não é nada demais, tá tudo bem aqui nesses exames que são mais padrões, mais clichês, sabe, da medicina, então não tem nada relevante. Mas às vezes você dá sorte de chegar num profissional que vai pegar pela mão e vai dizer, não, vamos investigar, eu tô vendo que tem alguma coisa errada aqui, e a gente vai esmiuçar até encontrar esse diagnóstico. Então é uma caminhada bem longa, muitas vezes solitária e cara. Perde-se tempo, perde-se energia, perde-se esperança, mas não perde-se a confiança entre pais e filhos, e isso é ouro, acredite. Agora me conta aqui embaixo se você desconfia que seu filho tem a síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente desse subtipo hipermóvel, e em que ponto aí dessa jornada até o diagnóstico vocês se encontram agora. Um beijo, fui!